E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Castanhos Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. No vídeo de hoje, eu trago para vocês a minha review do quarto episódio de WandaVision, que estreou hoje, como todas as sextas-feiras, vocês já sabem. Então, só um lembrete, esse vídeo contém spoilers. Então, se você não gosta de spoilers e ainda não assistiu a série, você favorita o vídeo, deixa o seu like e depois você volta aqui, certo? Vamos pro vídeo! Esse quarto episódio, diferente dos anteriores, ele se passa na perspectiva inicialmente da Monica Rambeau e no resto do episódio na perspectiva da S.W.O.R.D. Então ele começa mostrando a Monica voltando do Bipli. Há 5 anos, quando o Thanos estalou os dedos, as pessoas morreram, metade do universo, como você já sabe, e a Monica, como é mostrado no episódio, voltou. A parte interessante aqui é que é mostrar uma perspectiva do Blip que até então não tinha sido mostrada antes. Homem-Aranha Longe de Casa se passou depois do Ultimato, mas não explorou muito isso, não explorou essa situação. Já aqui mostra que, embora tenha sido uma ocasião feliz, as pessoas voltaram, reencontraram suas famílias e puderam, enfim, seguir em frente às suas vidas. Tem uma parte toda dramática e de caos, porque as pessoas voltam com as memórias de 5 anos atrás e exatamente nos lugares onde elas estavam. Então a Mônica, ela volta no quarto de hospital procurando a sua mãe, que estava internada, mas com quadro positivo, prestes a ser internada. Prestes a ser mandada para casa, tem alta. E aí, quando ela confronta a enfermeira, confronta no sentido de falar com a enfermeira, ela está confusa, está nervosa, ela sai do quarto e vê que as pessoas elas estão aparecendo do nada, surgindo na sua frente, está um caos ali no hospital, ela fazendo as perguntas, ninguém respondendo, a recepcionista confusa, sem poder responder as pessoas, sem saber o que dizer. Ela recebe a notícia que infelizmente sua mãe morreu há 3 anos. Então mostra como, embora tenha sido uma ocasião feliz, o Blip também foi muito difícil, porque as pessoas voltaram e descobriram que alguns de seus parentes morreram enquanto elas não estavam. Descobriram que, por exemplo, os seus cônjuges de repente seguiram a vida e casaram com outras pessoas. Além do impacto de você, por exemplo, ter o seu irmão mais velho, 5 anos de diferença, e você voltar e seu irmão mais novo está da sua idade. Enfim. Aí, o que mostra também esse começo de episódio é como o Blip provocou mudanças e adaptações no seu redor. Isso é um exemplo na própria S.W.O.R.D., que antigamente, assim como nos quadrinhos, era focado em atividades espaciais e monitoramento delas. Criava tecnologias que tinham a ver com atividades espaciais, monitorava atividades suspeitas e também enviava tropas para missões. Só que, no que aconteceu o Blip, a Maria Rambeau, que é a mãe da Mônica, que estava viva ainda, 2 anos, ela sobreviveu ainda, antes de morrer, ela mudou o foco da organização, porque ela percebeu que essa organização ela poderia ser mais útil para a Terra naquele momento, se mudassem. Então, eles passaram do foco de atividade espacial para o foco de armas de defesa, tanto na parte de supervisão como análise e verificar atividades suspeitas. Quando a gente fala armas de defesa, não está falando de armas literais, mas sim qualquer coisa que põe em risco o planeta Terra e o seu ecossistema em si, tanto uma pessoa como algo. Então, a Mônica ela recebe a notícia pelo diretor interino que o foco da organização foi mudado. Também antes, uma coisa interessante que acontece é que quando ela chega na empresa, um funcionário não reconhece ela e até questiona se ela realmente trabalha lá, e o cartão de identificação dela não funciona. Isso acontece porque se passaram 5 anos, a gente não sabe no que o foco da empresa mudou, provavelmente teve reformas, a empresa mudou. Então, eles também não sabiam se as pessoas que morreram pelo estalo desapareceram, na verdade, né? Mas para elas tinham morrido, e iam voltar ou não. Então é natural que as coisas mudassem. E aí mostra essa perspectiva de como o Blip também causou um impacto, podemos dizer, negativo, dramático nas pessoas quando elas voltaram.
a verdadeira personalidade da Monica Rambeau, porque até então só tínhamos visto ela como Geraldine, que é a personagem inserida no universo das Cínticos. Mas aqui vamos ser, enfim, introduzidos a quem é a Monica Rambeau de fato. Então, ela tem uma personalidade forte, objetiva e direta, que corre atrás dos seus objetivos e não enrola. Ela pergunta o que tem que perguntar, questiona, mas sempre com muita firmeza, porém sem nenhuma arrogância. Ela sempre faz isso de modo educado e gentil, com um sorriso no rosto. E, inclusive, tem uma revelação de que a Maria Rambeau, que é a mãe dela, e também, para quem não lembra quem é a Maria Rambeau, ela é a melhor amiga da Capitã Marvel, a Carol Danvers. Inclusive no filme, ela foi muito importante porque ajudou a Carol a recuperar sua memória. Ela foi quem criou a S.W.O.R.D., a organização. Então a Mônica poderia querer se achar, envolver a sua opinião em cima dos outros. Mesmo com a sua ausência, ela poderia querer tomar o cargo de diretor, mas não é isso que acontece. Ela tem uma personalidade gentil e educada. Partindo para a parte que ela vai em ação conjunta com Jimmy, tivemos a primeira revelação da série, que é quando descobrimos como os poderes de Wanda estão afetando, de fato, a vida aqui fora. Aqui fora no universo da Marvel, né? Então, descobrimos que Westview, ela existe na vida real, como foi mostrado de relance no episódio 3, e que a cidade toda desapareceu. O Jimmy percebeu isso porque ele tinha uma testemunha-chave de um caso dentro da cidade. E quando ele vai conversar com ela, ele não consegue entrar em contato com essa pessoa. E aí ele vai tentando entrar em contato com os parentes, também não consegue. Então ele acha esquisito, ele resolve partir em viagem para Nova Jersey, que é onde fica Westview. E quando ele chega lá, para surpresa dele, a polícia local diz que Westview nunca existiu. Então ele pede ajuda da Mônica, que é especialista em descobrir esses tipos de disparidade, o que pode estar acontecendo, tem a tecnologia necessária, para poder entender como é que uma cidade inteira de 3.823 pessoas desapareceram. Quando a Mônica questiona o Jimmy por que ele não entrou na cidade de Westview para investigar o sumiço das pessoas, ele explica que tem algum tipo de força, alguma coisa que está impedindo ele de fazer isso. E aí ele pergunta a ela se ela também não está sentindo. Então ela pega um drone, que é uma bela referência à Capitã Marvel. Você pode perceber pelas cores, o amarelo, o vermelho e o azul, que faz a referência à Capitã Marvel, que era a melhor amiga de sua mãe e, consequentemente, um exemplo para ela. Ela pega esse drone para analisar o que está acontecendo. Quando ela parte o drone para a barreira da cidade de Westview, ela descobre que tem uma barreira de energia e o drone some. E aí fica com a cidade, fica com a névoa, como se fosse aqueles fantasminha, quem vai lembrar aí, da TV analógica, que de vez em quando tinha uns problemas de sinal, tinha umas falhas, e aí ficava assim umas linhas meio descoloridas. Então fica assim. E aí a Mônica tenta entender o que está acontecendo ali, e quando ela põe a mão na barreira, a mão dela é sugada para lá, e ela acaba indo para o universo de Wanda. É assim que ela parte para o universo dos Cínticos. Eu não sei se a energia capturou ela por algum motivo, o poder capturou ela por algum motivo específico, ou se isso é um indício que ela já tem ou vai adquirir os poderes, que é nos quadrinhos, que é de absorver energia e também captar. Para quem não sabe, nos quadrinhos a Monica Rambeau, ela é uma heroína. Inclusive ela já usou o codinome da Capitã Marvel. Atualmente ela se chama de Photon. Deixe sua teoria nos comentários se você acha que a Mônica já adquiriu os poderes ou está perto de adquirir, ali foi um indício. Talvez, quem sabe, aqui no UCM a sua origem dos poderes seja diferente e ela seja uma das primeiras mutantes na atualidade. Deixe sua teoria nos comentários se você concorda com isso, se você tem outra teoria, ou se você acha que apenas a energia a capturou por algum motivo. Porque vale ressaltar que algo teve, porque o Jimmy ele não conseguiu atravessar. Ele tentou e sentiu que algo estava o impedindo de atravessar. Já a Mônica teve facilidade, entrando até mesmo sem querer dentro da realidade. Então, depois disso,
e uma baita referência ao fato do que eu acabei de falar, que a Mônica já se apelidou não, teve o título de Capitã Marvel, partimos para a parte que a Darcy Lewis é chamada, junto com outros especialistas, para verificar o que está acontecendo em Westview. Depois de 24 horas que a Monica Rambeau sumiu, desapareceu, assim como os habitantes de Westview, a FBI junto com Westworld montam uma grande campanha e aí eles fazem acampamentos e trazem especialistas de todas as áreas para poder verificar o que está acontecendo de fato em Westview. E assim que a Darcy chega, ela percebe que tem uma certa energia radioativa envolvendo aquela cidade. Inclusive preocupa até um dos generais ali, um dos militares, porque ele acha que a energia é perigosa. E ela diz que não até o momento. Ela diz que a energia é similar a ondas de micro-ondas. Também, para ser analisada, para você conseguir distinguir ela, era necessário um aparelho que fosse da mesma capacidade, ele fosse também, como podemos dizer, antigo, que usasse aquele tipo de frequência. E aí ela pede a TV plana. A TV plana não, a TV antes de ser TV plana, TV de plasma, aquelas TV de tubo, bem antiga, que sua mãe, seu avô já deve ter contado para vocês, ou vocês até mesmo tinham em casa. Enfim, e aí quando se monta todo o equipamento e eles estão tentando ali descobrir o que está acontecendo, a Darcy consegue ligar os aparelhos e ver o que está acontecendo de fato no universo de Westview que Wanda criou. Para aquela cidade, é como se o tempo fosse diferente, fosse como se uma duração de um episódio de sitcom, e cada episódio se passa em uma série diferente, em uma década diferente. E isso mostrou pra gente que nós estávamos assistindo até então esses 3 episódios. Inclusive dá para confirmar isso pela forma que no primeiro episódio terminou, que mostra uma mão em cima de um caderno e um monitorzinho, uma tela, um TV de tubo, e uma pessoa anotando no final do primeiro episódio. Essa mão era da Darcy realmente, que estava ali observando o que estava acontecendo. Ou seja, até então estávamos assistindo na perspectiva da Westview, só que como telespectador. E agora estamos vendo o que de fato está acontecendo na vida real. Então, a Darcy e o Jimmy ali tentam entender o que está acontecendo, e com o tempo eles percebem algumas coisas, que as pessoas que estão ali, elas estão presas, de algum modo foram presas, aprisionadas ali naquele universo. Como o Herbie tinha falado, inclusive no episódio 2, que ele tenta dizer é porque estamos, o que ele queria dizer finalmente é que eles estavam realmente presos. Então eles descobrem isso e com a ajuda de um aparelho de inteligência artificial vai captando o rosto e o DNA das pessoas e consegue assim montar um mural e descobrindo a identidade verdadeira de cada pessoa que aparece nas sitcoms, nos 3 episódios da WandaVision. E uma coisa interessante é que eles vão fazendo isso, mas em nenhum momento, inclusive chegam no final da coleta de dados, em nenhum momento a Dot e a Agnes ela consegue ser identificada, elas são identificadas por eles. E isso levanta a suspeita mais uma vez que a Agnes pode ser realmente a Agatha. Por conta do episódio 2, como finalizou, eu fiquei em certa dúvida se a Agnes ela era a Agatha ou não, mas o que mostra aqui é que se ela não é a Agatha, ela é alguém que não faz parte de Westview, junto com a Dot, e elas também não têm registro por algum motivo, ou seja, ou elas não são o que parece ser, ou vieram de outra época, de outra terra, mas elas não são de Westview e provavelmente não são desta terra. Personagens, a Darcy ela continua com aquele jeito dela de humor sarcástico e sempre tem uma resposta para dar quando as pessoas a criticam ou falam alguma coisa desmerecendo. Ou ela responde com alguma piada ou com algum olhar que dá a entender que ela discorda daquilo. E também vimos mais uma vez uma coisa que é retratada bastante em filmes e séries, e na verdade é algo que acontece muito, é muito comum na vida real, é de que
Muitas vezes as pessoas que são militares, os que são do governo, não dão valor aos cientistas, não dão valor às pessoas que realmente trabalham para descobrir o que pode estar acontecendo de errado ali com o seu país ou com o mundo. E isso acontece num episódio todo com a Darcy. Com exceção do Agente U, que também está aqui com a sua essência, que dessa vez mais explorado, mas como já tínhamos conhecido ele em Homem-Formiga 2, sabemos que ele é um cara que tem um bom humor também, e às vezes também está um pouco fora da curva. Você está falando uma coisa, ele está pensando que é outra, e aí dá umas respostas que acaba causando um pouco de alívio cômico. Ele é a única pessoa que respeita a Darcy, inclusive chama ela de doutora, porque temos que entender que a última vez que tínhamos visto a Darcy, ela era ainda a estagiária da Jane Foster, a namorada do Thor, e ali se passaram já 10 anos desde os acontecimentos de Thor 2. Então, ela já terminou a faculdade, já se especializou, e hoje ela é uma doutora em astrofísica. Então, junto com a ajuda do Rum, ela vai descobrindo ali mais algumas coisas sobre o que está acontecendo em Westview. E aí ela tem a ideia de o Rum entrar em contato com a Wanda. E aí que temos a confirmação de fato que o Rum é a origem daquela voz misteriosa que tem no rádio. Como já tinha dito antes, inclusive eu falei aqui nos 2 reviews, que eu achava que aquela voz misteriosa era do Rum, realmente era. Como o WandaVision, na verdade, é esse universo de sitcoms que Wanda e o Visão estão vivendo, então ela respeita realmente a base das sitcoms, que é de 20 a 27 minutos. Então é por isso que os 3 episódios têm uma duração menor. Então, mesmo com agentes altamente especializados, cientistas e uma grande tecnologia, a Westworld e a FBI logicamente não conseguem entender toda a complexidade do que está acontecendo nesse universo, porque as pessoas desapareceram e como isso se deu, porque é algo que nunca foi visto antes e é algo realmente bastante complexo. Então eles vão anotando ali o que eles conseguem captar ou não e as suas dúvidas. Uma delas é que por que os episódios finais terminam em hexagonal? Será que tem alguma coisa ali por trás? Tem algum sentido? Também descobrimos que o cara misterioso que aparece no bueiro no episódio 2, ele na verdade não era um Mephisto, nenhuma figura poderosa. Pelo menos não que indique até em um momento. Ele na verdade era um agente da Westworld que foi enviado para procurar a Wanda. A Wanda não, a Mônica. E o que acontece? Ele ficou com aquele uniforme de apicultor e as abelhas e moscas em volta do corpo, justamente porque ele era um intruso no universo de Wanda. Então ele estava com a roupa dele normal de proteção, afinal ele estava entrando no esgoto mesmo desativado, né? E sem contar que a profundidade ele não podia entrar ali sem uma roupa especial. Mas é uma roupa especial normal. E quando ele entra no universo de Wanda, no universo de Westview, é que a sua forma muda. Inclusive, a corda que estava conduzindo esse agente para que ele pudesse voltar em segurança depois, quando ele ultrapassa a barreira do universo de Wanda, essa corda ela vira um brinquedinho. E aí cai do bolso dele e volta para a Terra. Sendo assim, o personagem ainda por cima está preso nessa universo de WandaVision. Não sabemos o que aconteceu com ele depois ali daquele não que Wanda deu no episódio 2. Os minutos finais trazem mais respostas a vários questionamentos que os fãs tinham e inclusive confirmando algumas teorias e apagando outras, que é quando temos a certeza, por A mais B, de quem está realmente por trás daquele universo alternativo. Quem fez aquele universo alternativo e por que aquele universo se construiu. Que é quando percebemos que a Wanda, ela realmente exerce o papel de uma criadora de série, uma produtora, uma diretora. É como se ela tivesse o papel desses 3 aspectos, porque uma diretora só não tem poder suficiente para mandar e desmandar em um projeto. Mas é como se ela fosse realmente a criadora e tivesse todo o poder total sobre os sitcoms ali que ela faz. Então,
o que não se encaixa no padrão de mente dela de algo perfeito, que está saindo dos conformes, ela apaga e reescreve. Então, por isso que não vemos aquela cena do trailer que a Mônica é expulsa e aí vemos ela se dar arremessada aí a casa e o cenário destruído e ela atravessa o portal com todos os detalhes, porque ali estávamos vendo o que a Wanda queria que nós víssemos. Inclusive, a própria Darcy percebe isso. Ela fala que ela fala que alguém está censurando a série, mas conseguimos perceber que é a Wanda, porque inclusive quando a Darcy sai para poder ver o que está acontecendo, que a Mônica chega, quando ela sai, consequentemente, o episódio ele destrava daquela cena que tinha sido deletada, e aí vemos os detalhes da Wanda confrontando a Mônica, e aí ela diz que a Mônica não é nem sua vizinha, muito menos sua amiga, e aí ela usa seu poder para arremessar a Mônica da realidade. E aí vemos todos os detalhes que tinha sido aparecido no trailer, que é da Mônica sendo levada, o cenário sendo destruído, todos os detalhezinhos. Ou seja, quando ninguém está vendo, é como se você tivesse desligado a TV ou tivesse ido para um comercial, e aí as coisas acontecem nos bastidores. Então, essa cena dos detalhes de como a Wanda expulsou a Mônica é como se fizesse parte de um make-off, de um vídeo de bastidores, que nós normalmente não teríamos acesso. E nas cenas finais é que temos mais ainda a confirmação, que é quando a Mônica sai e diz que realmente a Wanda está por trás disso. Ela aprisionou as pessoas ali, talvez sem querer ou de propósito, mas acontece que ela realmente queria viver essa vida perfeita com o Visão, ter família, criar um relacionamento e ter uma vida normal, né? Uma vida normal, entre aspas, porque está no universo de Sínticos, isso não é normal, mas ter uma vida em paz. Era isso que ela queria. Então, consequentemente, tudo aconteceu. Não sabemos se tem alguém por trás que incentivou ela a fazer isso, se manipulou ela a fazer isso de alguma forma, mas quem está fazendo de fato isso é realmente a Wanda. E nos minutos finais temos uma cena que é de explodir cabeças. O trocadilho é muito certo, que é quando vemos que o Visão ele não só é o Visão verdadeiro, aquele que realmente foi criado por Tony Stark e aperfeiçoado por Ultron, lutou em Guerra Infinita, Guerra Civil, Ultimato, troquei a ordem dos filmes, mas vocês entenderam. Como vimos que ele permanece morto. Agora, como assim? Como é que ele permanece morto e está vivo? Recentemente foi liberado que havia uma cena em Ultimato que foi deletada, que ia mostrar a Wanda tendo acesso ao corpo do Visão embalado. O corpo dele cinza, pálido, como morreu. Então, provavelmente, seguindo essa linha da cena deletada, ali ela teve acesso, não sabemos se invadindo, provavelmente invadindo, porque o Visão, além de ser um corpo, não é um corpo normal, ele é um humanoide, um androide. Então, provavelmente, aquele corpo dele foi pego para ser estudado. Então, ela deve ter invadido alguma base, pegou o corpo do Visão e levou ele para a realidade que ela criou. Nesta realidade, ele está vivo. Mas, por enquanto, pelo menos, na realidade que conhecemos, ele permanece morto. E por que ela vê ele assim? Porque ela estava abalada, embora ela tivesse determinada, ela está determinada a que nada aconteça em sua realidade, que nada ofenda o que ela está fazendo. Ela ficou espantada com o seu poder, porque, querendo ou não, ela expulsou de maneira agressiva uma pessoa inocente, e aquilo ali causou um certo espanto nela, uma certa assombração pessoal. E aí, quando ela olha para o Visão, ela o vê como ele realmente está. Então, esse foi a análise do quarto episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Comenta aí se vocês concordam com tudo que eu disse aqui, quais são as suas teorias. E também comenta uma coisa interessante.
que antes de terminar o vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Já foi dito que a Wanda, ela não vai ser a vilã de Doutor Estranho 2, que se conecta diretamente com WandaVision. Então, se ela não vai ser a vilã de Doutor Estranho 2, mas aqui ela é a responsável por ter criado tudo isso, aprisionado as pessoas, como é que em Doutor Estranho ela não é antagonista? O que é que vai acontecer para que ela recobre o juízo? Deixe sua teoria nos comentários. Na minha opinião, vai ter alguma coisa a ver com o Pietro e também com a participação especial do Doutor Estranho. Deixe aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Então, esse foi o vídeo. Até a próxima. Fui!